Muito bem, como nós temos feito durante esta semana, abrimos espaço para os principais candidatos à disputa da Prefeitura de São Paulo. Destacando que entendemos como principais candidatos aqueles que mais têm se destacado nas pesquisas dos institutos de pesquisa da cidade de São Paulo. Na segunda-feira aqui esteve o senhor Fernando Haddad, na terça veio Marta Suplicy, ontem veio João Dória, que está hoje presente o Major Olímpio. Bom dia, Major. Muito bom dia, José. Prazer em recebê-lo aqui. Para mim é uma satisfação ter a oportunidade de participar dessa sabatina. Companheiro Tiago. Major Olímpio, aqui conosco também a Vera Magalhães, além do professor Vila. Daqui a pouco teremos também as perguntas dos nossos ouvintes e internautas. A entrevista tem 40 minutos, começamos a contar o tempo a partir de agora. Candidato, o senhor é policial, é ligado à área da segurança pública. Só se considera um linha dura, como muita gente o rotula? Não, eu não sou linha dura, também não entendo essa concepção de linha dura, linha mole. Eu sou legalista. Eu entrei na Polícia Militar há 38 anos e desde o primeiro dia eu aprendi a respeitar a lei, a entender que nós temos que equilibrar a sociedade justamente com a lei. E nós estamos num país onde descumprir a lei acaba sendo até sinônimos de status. Nós estamos num país onde diz, olha, essa lei pega, essa lei não pega. E as pessoas me rotulam como linha dura exatamente porque eu sou exigente em relação ao cumprimento da lei. E nós estamos num momento hoje, as pessoas estão discutindo nas ruas, pelo amor de Deus. Nós tivemos uma presidente da República afastada porque não cumpriu a lei, que foi permissiva, participou e atuou em atos de corrupção. Um ex-presidente que vai para a cadeia junto com o seu séquito exatamente por não cumprir a lei. E isso não é simplesmente pelo afastamento de uma presidente, é simplesmente uma questão de você investigar. Você vai em todas as áreas da administração pública, e na cidade de São Paulo não é diferente, a permissividade com o crime, essa sensação de anomia, de terra sem lei. Desculpe, Major, um exemplo que o senhor podia dar em relação à Prefeitura de São Paulo dessa permissividade, como o senhor diz, em relação ao crime? Olha, Vila, eu vou te dar vários exemplos em relação a isso. Eu conversava esses dias com um indivíduo que estava falou, Olímpio, eu estou fazendo um imóvel, pedi um licenciamento com a prefeitura, já estava há 2 anos na fila. Aí agora eu tive um indeferimento. Eu fui na subprefeitura e fui perguntar o porquê. No corredor já tinha um cara dizendo, olha, eu sou um consultor. Em ano eleitoral, se você não pagar uma madeira forte, uma propina forte, não sai licença nenhuma. Mas não é só, isso é pontualmente agora, que aí a quadrilha vai para cima mesmo. Você vai fazer um estabelecimento comercial hoje, no momento que você instalar, você não consegue as autorizações, daí começa a extorsão. Vila, eu conversando com os proprietários de estacionamento, é um dado que é muito triste. 93% dos estacionamentos na cidade de São Paulo não são regulares. Sabe por que não são regulares? Dizendo, nós temos nosso jurídico, ninguém consegue regularizar um estacionamento. E por quê? Exatamente porque se cria tanta burocracia e impedimentos, porque eles dizem, a prefeitura opta por ficar nos extorquindo semanalmente por não estarmos regulares e nós precisamos trabalhar. São 500 estacionamentos só no centro da cidade de São Paulo. Você vai vendo, por exemplo, os contratos na área da saúde. Olha, vamos botar as organizações sociais, é mais do que razoável. Colocaram uma organização social chamada IABAS para a Zona Norte de São Paulo num contrato de 98 milhões de reais. Eles abandonaram o PS de Santana, não pagam os funcionários, é para ter 5 médicos no plantão. Se administra o contrato, administrar o contrato é o seguinte, eu ponho para você, não vamos ter que ter 5 médicos, põe um só. E a gente rateia a diferença. Você vai nos contratos da administração pública e no município, sim, olha, é para ter 5 vigilantes no órgão público. Não, põe 2 e a gente administra a situação. Isso é uma coisa mais do que comum, podre, mas comum. E no momento que o país está dizendo, ó, dá um basta com isso, não tem basta nenhum em relação à prefeitura municipal, não. Candidato, esse seu tema da segurança pública, ele é, por lei, mais atinente ao governo do estado, embora o município tenha ali uma função acessória
nesse assunto. Se o senhor for eleito, o que a Guarda Civil Metropolitana vai fazer? Ela vai ter uma função de segurança um pouco maior ou o senhor vai manter a função que ela tem, que é de zeladoria do município, do patrimônio, enfim, de vigilância? E de multar os motoristas, né, Vera, também. Vamos perguntar sobre isso. Vera, mas só para fazer um esclarecimento mais amplo. Depois da Constituição de 88, faltava regulamentar o papel das guardas municipais. Pois agora... A Lei 13.022, no final de 2014, regulamentou o papel das guardas municipais no país. O prefeito não conhece a lei em relação à guarda que ele administra, e eu vejo um monte dos candidatos falando umas besteiras do que vai fazer ou do que não vai fazer em relação ao papel da guarda. Ficou estabelecido na lei federal que, dentre as suas missões, a guarda faz atividade de policiamento preventivo. Policiamento preventivo. Isso ampliou e regulamentou esse papel das guardas municipais. Ela tem que ser uma força municipal, sim, presente nas ruas. Eu sempre digo que o cidadão é daltônico em relação a quem o protege. Ele não enxerga a cor de uniforme, ele não quer saber se é um jaleco preto da Polícia Federal, da Polícia Civil, se é o cinza bandeirantes da Polícia Militar, se é azul da Guarda, se é a segurança privada, se está fazendo a proteção do seu filho na porta da escola, na travessia, afastando o traficante. Você, cidadão, está mais do que satisfeito com isso. Agora, a Guarda tem um papel que ela está sendo subutilizada. O prefeito tirou 400 guardas municipais, eu nunca vi isso na história da humanidade, que é de uma burrice política, além da irresponsabilidade. Ele tirou 400 guardas municipais da destinação e acabou colocando justamente para fiscalização de trânsito nos corredores, com os chamados radares móveis, as pistolas, em cima dos viadutos e em cima de elevados. Tirou de segurança escolar, tirou de próprios públicos para exercer esse papel de promover uma fiscalização sob um mote de que vai aumentar a segurança para as pessoas, a segurança viária, mas que na verdade é a indústria de multas. O senhor, eu li a sua biografia, fiquei até feliz. O senhor é de Presidente Venceslau, é da nossa região. O senhor é catador de gabiroba, lá da região da Sorocabana. Eu sou de lá também. Então eu falei, opa, tá vindo lá de Venceslau. O senhor também é jornalista e advogado, e bacharel em Direito, pelo menos. Além de major da Polícia Militar. Mas eu achei a sua posição muito dura, realmente, major e candidato. Com respeito a redução da menoridade penal. O senhor quer punir criança com 12 anos de idade? É verdade isso? Não, o meu projeto original era justamente da responsabilização a partir dos 12 anos, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 80/72, ela já estabelece a diferença da criança com o adolescente. Até os 12 anos nós temos a criança. Certo. Agora, a responsabilização, porque na prática, Josefão, nós temos sim jovens com 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos com salvo-conduto. Eu digo que o jovem brasileiro infrator, ele é o 007, ele tem licença para matar. E as quadrilhas, elas se apropriam desses jovens justamente para dar o suporte, no jargão policial, dar o pano para as quadrilhas. Quem estava com a droga? O menor. Quem atirou? O menor. Quem estava com a arma? O menor. Então, na hipocrisia de dizer, olha, nós estamos protegendo a criança brasileira com esse salvo-conduto da lei, nós estamos jogando essas crianças, esses jovens na mão das quadrilhas. Então, eu sempre defendi, sim, meu partido ia me expulsar do partido, o PDT, exatamente porque eu defendi essa posição, continuo a defender, porque nós temos que alterar a legislação, sim. Quando ela foi feita em 1940, a capacidade de entendimento e discernimento de um jovem, naquele momento, com um nível de conhecimento e relacionamento, poderia ser de uma criança de não saber discernir o papel do que pudesse estar fazendo. Hoje, você dizer que um jovem de 13, 14 anos, 15, 16, não tem conhecimento e discernimento e não sabe que se ele apertar o gatilho de uma arma contra a cabeça de uma pessoa num farol,
ele está matando e aquilo é crime, isso é uma brincadeira com o povo brasileiro. Então, a lei tem que dar proteção ao cidadão, sim, e não pode ter salvo-conduto. Eu tive, na minha carreira policial, em rebeliões, nas chamadas FEBEMs e em presídios. As rebeliões nas FEBEMs sempre foram muito mais violentas, porque eles vão para toda a prática de violência de todas as formas, porque sabe, não vai acontecer absolutamente com nada comigo em relação à lei. E essa internação de até 2 anos, seja a barbaridade que fizer, e eu digo para você, nenhum desses jovens ficam mais por 2 anos. Pratique a barbaridade que é praticar. Existe até uma política hoje que ela é perversa, que até por falta de vagas no estado de São Paulo, a justiça tem entendido dessa permanência em estabelecimento de reabilitação. Os núcleos da Fundação Casa fica no máximo por 6 meses. Candidato, as pesquisas mostram que o senhor, pelo cenário de hoje, não tem muita chance de ir ao segundo turno. O senhor está ali num patamar entre 5, um pouco mais, um pouco menos nas pesquisas. Eu queria saber, para o senhor, essa campanha é mais para se projetar, para se tornar conhecido e, eventualmente, se eleger deputado federal daqui a 2 anos? Porque é um deputado federal que cuida desses temas que são mais o seu, digamos, o seu core business, ali, a área de atuação do senhor. Segurança pública, essa questão aí da mudança da legislação penal, por exemplo. É esse o seu objetivo político? Não, de forma nenhuma. Deputado federal, eu já sou. E eu saí candidato por uma mobilização de pessoas dizendo: pelo amor de Deus, Olímpio, assume o seu papel na história, que entendam que você é linha dura, que entendam que você é bancada da bala, essas coisas todas, mas nós precisamos ter alguém que possa ter moral e pulso, porque nós estamos numa situação de emergência em relação à desordem na cidade de São Paulo. E assim foi o meu propósito. As pessoas acabaram, por conta do escândalo que eu fiz daquela farsa da posse do Lula, acabaram dizendo: você me representa, você representa, os teus gritos são os gritos da população brasileira pedindo, pelo amor de Deus, que se tenha respeito à coisa pública. E não foi simplesmente para fazer uma jogadinha política, não. Eu tenho 54 anos de idade, comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Acho que também a minha contribuição dentro da área política, se me eleger, eu trabalho 24 horas por dia, não entrei para brincar, não. Espero sinceramente que os debates, as sabatinas, eu tenho menos tempo de televisão, não tenho recurso para fazer uma campanha convencional. Por isso eu vou na sola de sapato, no convencimento, nas redes sociais. Eu espero sinceramente... Sola do bate-boot. Exatamente. Do coturno. Do coturno. Na sola do coturno mesmo. E eu espero, sinceramente, que possa ter uma reversão nisso. Eu vou trabalhar até o último segundo para ir para esse segundo turno, porque eu entendo que a cidade de São Paulo está passando por momentos duros, e os momentos, eles podem continuar duros ou até piorarem. Eu não acredito, de fato, no perfil, nas manifestações, nas propostas inexequíveis que eu ouço dos candidatos. Nós vamos ter uma crise, estamos numa crise muito aguda, e essa crise orçamentária ela só vai aumentar. A LDO, que a Prefeitura já mandou para a Câmara, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, já trouxe uma previsão de diminuição de orçamento para 2017 de 9%. Eu acho otimista. Então, só que 9% em 54 bilhões, nós vamos perder quase 5 bilhões da receita. E tem neguinho aí dizendo: olha, eu vou contratar 2.000 médicos, eu vou aumentar o salário do médico de 5 para 20 mil reais. Todo mundo pode tudo no discurso. E talvez por isso as pessoas me achem: olha, o cara é muito duro. Mas eu digo, eu vou perder o voto, mas não vou sair mentindo com o que não é possível fazer. Seja quem for o administrador o ano que vem, vai ter dificuldades extremas. Nós estamos para votar esse projeto de emenda constitucional 241, que vai congelar recursos, né? Aparentemente para o cidadão fica parecendo: olha, mas é isso mesmo, a administração tem que conter o que vai gastar. Mas
Olha, só vai poder gastar o repasse da inflação do ano anterior por 20 anos. Maravilha para isso. Mas quando você chega na área da saúde e da educação, Joséval, vai significar o seguinte: você não pode gastar mais do que foi a diferença inflacionária. Então, se, por exemplo, esse ano nós não tivemos o chikungunya, se o ano que vem tiver uma crise aguda de saúde com isso, você não pode ter os recursos para isso. Então, hoje, a Constituição, a Lei Federal, manda investimentos carimbados para a saúde e a educação. Nós saímos disso. Agora, imagine o administrador público que vai ter isso na mão, vai ter que ter muito pulso. Por isso que eu falo em gestão responsável, em auditoria de todos os contratos municipais, na melhoria dos processos de arrecadação, porque nós arrecadamos muito mal. Eu conversando com os auditores fiscais da Secretaria de Finanças do município, nós temos sistemas de processamento hoje de IPTU que é dos anos 70. Nós perdemos demais com isso. Então nós vamos ter que ser criativos e realmente arrecadar o que tem que ser arrecadado e apertar o cinto de todas as formas, porque vai faltar dinheiro em todas as áreas. Candidato, nós temos as perguntas dos nossos ouvintes. Lembrando que essa entrevista com o Major Olímpio, candidato do Solidariedade, é transmitida também ao vivo pelo Facebook da Jovem Pan, pelo YouTube e, claro, pelo nosso site. As perguntas que chegam das suas, preocupação com o transporte público, o deslocamento para quem mora em áreas afastadas. Vamos lá. A minha pergunta é para o futuro prefeito de São Paulo. Eu quero saber sobre os estudantes. Quais vão ser os benefícios que os estudantes vão ganhar com o novo prefeito? Sobre cursos profissionalizantes, programas de estágio, qualquer benefício que os estudantes possam ter. E tem também o deslocamento dos estudantes, né? Bom, com relação ao deslocamento de estudantes, nós precisamos dar continuidade no passe livre, proporcionar o senhor vai manter, então, o passe? Sem a menor dúvida. Isso tem que ser mantido. Muito embora nós tenhamos uma grande dificuldade para se equacionar, porque só nos primeiros 6 meses do ano nós já pagamos de subsídios 1 bilhão 190, aumentou 31% em relação ao igual período do ano passado e deve atingir 2 bilhões e meio. Mas em relação ao estudante, isso não é gasto, isso é investimento para as próximas gerações. A outra pergunta que ela fez... Outros benefícios para os estudantes, isso, eventualmente? Olha, nós temos que incentivar os programas de investimento, sim, do município, estimular a contratação de jovens aprendizes, proporcionar um incremento na própria economia. Isso aí já tem até a previsão no Plano Diretor Estratégico 2014, que é possibilitar, hoje a prefeitura pode, não está fazendo, mas ela pode já pela lei, ela promover reduções nos seus tributos municipais de ISS, IPTU e o ITBI, justamente para fomentar novos negócios, desde os arranjos produtivos locais, do pequeno negócio até o comércio, empresa de tecnologia, e para isso, justamente, fazer programas que possam atender, sim, a juventude. Quando se vê na faixa de desemprego hoje, nós estamos com 17% da população economicamente ativa desempregada, até um pouco mais na Grande São Paulo, e a faixa maior de desempregados é exatamente dos 16 aos 25 anos de idade. Major Olímpio, o senhor falou logo no início aqui da entrevista, comentou sobre os estacionamentos e disse que conversando com uma das pessoas responsáveis, ou dono do estacionamento, ele disse que era extorquido semanalmente, tendo em vista pela prefeitura, pela subprefeitura, não sei, pela alguma instância da prefeitura, tendo em vista que das dificuldades para legalizar o estacionamento. A minha pergunta ao senhor é o seguinte: por que não formalizar essa denúncia junto ao Ministério Público, na instância adequada? Porque afinal é muito grave, tendo em vista que, como o senhor disse, há uma estrutura de corrupção. O senhor deu outros exemplos envolvendo a questão de contratação de empresas de segurança e tal. Por que isso não é formalizado? Ou foi, não sei. Não foi formalizado ainda, mas eu formalizo sempre, viu, Vila? Sim. Eu pedi... No começo do ano passado, e não tinha nem vislumbrava ser candidato nem nada não, eu pedi o impeachment do prefeito pela negociação que ele e os assessores dele anunciaram que fizeram na Cracolândia. Eu falei, quem faz acordo com o traficante? E oficiei, fiz uma queixa-crime no Procurador-Geral de Justiça, sim, e vou tentar justamente
se eu conseguir a manifestação das vítimas, porque em relação à extorsão, a questão maior é sempre o posicionamento da vítima. Porque eles me dizem abertamente mesmo, nós precisamos trabalhar e somos extorquidos, como os comerciantes, o pessoal dos bares, através em relação à aplicação do PSIL. Então você não tem a menor dúvida. O senhor acha então que a tal controladoria da qual o prefeito se gaba de ter implementado e com resultados ali de retorno de dinheiro ele só diz que conseguiu retorno de dinheiro desviado do Pita e do Maluf. Ele não olha, não vou dizer, desculpa a expressão, para o próprio rabo em relação ao que está acontecendo ao redor dele. Então, essa controladoria, ela foi criada, foi um dos compromissos dele, mas não foi instrumentalizada, velho. Então, você tem a mesma permissividade. Se transbordam os crimes com a administração pública municipal. O próprio prefeito, ele trouxe para cá, para secretário de gestão em 2015, um indivíduo que acabou sendo preso pela Lava Jato porque desviava dinheiro de crédito consignado de aposentado, junto com o Paulo Bernardo lá e a quadrilha no Ministério do Planejamento. Então, quando eu estou afirmando isso, Vila, e é mais do que próprio, sim, podemos fazer a manifestação disso. Eu não tenho a menor questão de dar conhecimento oficial ou de pedir os esclarecimentos ou a apuração oficial disso, porque é mais que uma verdade. Candidato. Em relação ao, desculpa, Thiago, em relação ao programa de braços abertos ali na região da Cracolândia, o que o senhor acha desse programa e o que o senhor pretende fazer como política para a região das Cracolândias? Olha, lamentavelmente, o programa de braços abertos, como o recomeço do governo do Estado, o crack é possível vencer do governo federal. Eu fui 8 anos na Assembleia, agora sou na Câmara Federal, da Frente Parlamentar de Enfrentamento do Crack e outras drogas. O que eu já vi de lançamento de programas que não acontece absolutamente nada depois, o de braços abertos virou, lamentavelmente, de braços abertos com o traficante. Porque essa questão de falar, olha, nós vamos criar os albergues, nós vamos ter 3 refeições diárias, vai ter R$115 por semana para quem trabalhar na varrição. Na prática, isso aí foi um dos motivos que eu pedi o impeachment do prefeito. E a Câmara Municipal saiu sorrindo e não tomou nenhuma providência, se omitiu também. E o processo está na Procuradoria-Geral de Justiça. É que, exatamente hoje, o que acontece na prática? O traficante, ele tem liberdade para ir vender a droga dentro dos albergues municipais, já tem, os hotéis são contratados para isso, tem a liberdade, a absoluta tranquilidade. O DENARC fez um mapeamento, fez um levantamento de 6 meses e mostrou exatamente que o município não controla, nem o Estado também é omisso nisso, não controla essa relação do traficante na Cracolândia. Então o senhor vai acabar, o programa vai mudar de nome, vai mudar de escopo, o que vai acontecer? Não, o que vai acontecer exatamente, não dá para você fazer um programa de enfrentamento do crack e drogas. Eu sei que ele é multifatorial, você tem que ter saúde, assistência social, jurídica, a possibilidade de reinserção ao mercado de trabalho, mas sem a presença da segurança pública, aí todo mundo corre. O Estado se omite com isso, o município também. Eu vou ter presente, sim, a Guarda Civil Metropolitana atuando como força de segurança municipal. Vamos contratar, sim, a operação delegada com a Polícia Militar, ampliando a presença ostensiva do poder público. Não vou dar você o inferno para o traficante. Enquanto você permitir do traficante ter o livre acesso ao usuário, ao doente, ao dependente, você não vai resolver absolutamente nada. Agora, o DENARC mapeia, só 54 traficantes podem trabalhar e distribuir drogas da Cracolândia Central da cidade de São Paulo. Mapeou. Extorquidos pelo PCC. Agora, no momento que o Estado diz isso, pode fechar as portas. Olha, 54, o PCC hoje diz, não tem 55. E tem que pagar pau aqui para um percentual para poder atuar na Cracolândia. Nós, poder público, dizemos, não é com a gente. Lá atrás, quando começaram a ter as operações, eu era deputado estadual, quem denunciou fui eu. E acabou não sendo apurado adequadamente naquele momento, foi denunciado, sim, para os órgãos policiais, para o Ministério Público, proprietários de boteco clandestino, de cortiços, de quartos de hotel clandestino ali no centro, eram fiscais da prefeitura, policiais civis, policiais militares, que é onde é o entreposto da droga. Então não dá pra ficar, você tem que colocar o dedo na ferida mesmo.
Vai doer, vai doer. O prefeito vai enfrentar o PCC, vai enfrentar a droga. Se ele não enfrentar, vai continuar essa permissividade que nós temos e os indivíduos vendendo tranquilamente a morte nas ruas. Candidato, o senhor tem um discurso forte contra a corrupção. O senhor em Brasília votou favorável à cassação de Eduardo Cunha, mas o presidente do seu partido, o idealizador do seu partido, Solidariedade, o Paulo Pereira da Silva, ele votou favorável a Eduardo Cunha. Isso incomoda o senhor? Olha, o Paulinho tem um papel fundamental dentro até desse processo que nós tivemos do afastamento e depois do impeachment da presidente, que ele foi quem de fato começou a estimular a mobilização em todo o país. Ele é o presidente nacional do partido, está fazendo 3 anos do partido, e eu fui até para o partido pela liberdade que ele me deu de expressão e voto. Tanto que agora, nessa votação, ele votou pelas convicções pessoais, por proximidade, por compromisso, para dizer, olha, não vou abandonar quem em determinado momento me deu apoio, mas todos os deputados do partido que votaram conosco em relação a que se faça justiça. E não adianta, eu sempre digo, bandido não tem partido, não tem ideologia, bandido é bandido. Cunha teve um comportamento marginal, como eu acho que Renan tem um comportamento marginal, como eu passo mal quando tem sessão do Congresso, e eu olho ali o Renan presidindo, eu via a Cunha, eu via Fernando Collor de Mello, falei, meu Deus do céu. Até um dia um órgão de imprensa me falou, como é que você se sente aqui? Eu falei, no banho de sol de uma penitenciária de segurança máxima. Pra onde eu olho, eu vejo bandido. Mas se o senhor, justamente com base nisso, se o senhor, como o senhor disse, que Cunha é marginal, Renan também é marginal, como explicar em relação, em cima da questão perguntada pelo Thiago, se ele é marginal, o presidente do seu partido votou em defesa de um marginal. O senhor não se sente incomodado frente a isso? Olha, eu posso até me incomodar. O meu voto seria diferente, mas eu posso responder, Vila, pelo meu voto. Sim. Como os 14 deputados do partido, e nisso, o Paulinho tem um posicionamento extremamente democrático. Ele poderia falar, olha, fechou questão o partido, nada disso. Em todas as posições, ele respeita o posicionamento dos parlamentares. Se eu gostaria que o Cunha não tivesse voto nenhum ali, eu gostaria, mas é o meu sentimento, eu só posso responder pelo meu. O senhor é muito duro ali, diz que tem uma linha clara e realmente procura mostrar isso nas suas exposições. No entanto, o senhor trocou bastante de partido recentemente, candidato. Isso não é uma contradição? E por que o senhor não se ajustou em nenhuma dessas siglas nas quais o senhor está? Olha, eu me elegi pelo PV em 2006. Quando assumiu o governo, o Serra foi para cima do PV e falou, eu quero o PV, tá aqui um montão de cargos, tá aqui, mas eu quero o voto do PV. Eu disse não. E eu entrei na justiça, foi o primeiro caso, eu entrei na justiça pelo partido não cumprir cláusula partidária. Em 2006. Eu fui para o PDT. Eu fui para o PDT e fui escrachado pelo PDT em reunião da Executiva Nacional por causa da minha posição em relação à redução da maioridade penal e porque o partido estava fechando questão dizendo a Dilma é um anjo, ela não fez nada, tudo isso é golpe, é coisa da oposição. Eu ainda passei um período muito curto no PMB, Partido da Mulher Brasileira, porque eu fui sonhador e sou sonhador com a boa política e me falaram. A presidente do partido chegou para mim, a Suede, e falou, escuta, construa o partido no Estado. Se você quer construir um partido, vamos formar esse partido, vai ser uma coisa nova, você fala muito do novo. E eu e vários parlamentares caímos no conto do partido premiado. O conto do partido premiado era simplesmente para nos ter no partido, vislumbrando fundo partidário e tempo de televisão para negociação, tanto que a ação de suspensão do tempo de televisão e fundo partidário é do PPS e a minha no TSE para bloquear. Foi um momento em que houve o convite de mais de 10 partidos. E o Paulinho me falou, escuta, venha para Solidariedade, você vai ter liberdade de expressão e voto. E está cumprindo isso até então. Então foi por isso essa transição
de partidos, porque partido político no nosso país, nós temos 35. Verdadeiramente é uma sopa de letras. Se eu pegar o estatuto de 5, 6 partidos aqui, cobrir o nome e começar a ler o ideário do partido, no terceiro, quarto partido, José, você não sabe mais de que partido nós estamos falando. Então, é exatamente isso. Por isso que não estou justificando, mas necessariamente eu fui obrigado a sair desses partidos. Major Olímpio, quando o senhor é major, não é nem coronel, e está nessa situação, e fui ver sua carreira é muito rápida. O senhor começou mesmo em 2006, né, no PV, depois foi para o PDT, como falou, depois o Partido da Mulher, e agora já está disputando a eleição. E a gente está vendo a razão pela qual o senhor está bem informado, preparado, já realmente tem razão, essa meteórica carreira política. Só que, curiosamente, o senhor escolheu o PDT, que era o partido do Brizola, que é um homem de esquerda. E o seu discurso é totalmente de direita, como se diz. Parece que eu estou vendo o Coronel Erasmo aqui, falando, não é, duro como é. Ô, maluco, nós somos muito bandido diferentes. Bom é bandido preso. Eu fui subordinado do Erasmo e os nossos perfis não são parecidos. Não, mas é só um comentário, não há pergunta nenhuma, não. Porque nós temos que fazer também outras questões. Tem creche, tem... E temos um ouvinte agora falando de ciclovia. Vamos ouvir esse ouvinte. Na Zona Sul nós temos um grande problema de mobilidade devido ao excesso de ciclovias que não são muito bem utilizadas. Uma das faixas ao lado da estação Autódromo foi fechada exclusivamente para bicicletas, nos quais praticamente não se vê passando em dias de semana. O que poderá ser feito para desafogar o trânsito da região e melhorar a condição de quem não utiliza a bicicleta? Olha, essa questão das ciclovias, existe até um plano cicloviário para São Paulo, foi idealizado, acho que já na administração do Serra, para que São Paulo possa ter em 2020 1.000 quilômetros de ciclovias. Agora, você fazer a coisa sem planejamento, ciclovias que saem de nada para lugar nenhum, ciclovias perigosas, onde simplesmente se fez uma faixa vermelha, inclusive se dispensando processos licitatórios convencionais, estando sob investigação do próprio Ministério Público, nós temos que rever isso. Não é só lá na Zona Sul, não. Eu tenho andado a cidade toda, andando aqui no Brás, no Pari. Os lojistas me falaram, nós estamos fechando os estabelecimentos comerciais porque não passa o dia todo, nenhuma bicicleta foi colocada na ciclovia e as pessoas não podem entrar nos nossos estacionamentos e está fechando postos de trabalho em relação a isso. É preciso se fazer a revisão da ciclovia. Ninguém é contra a ciclovia, seja para o transporte, para o lazer, ou para o esporte, ou para essas coisas interligadas. A ciclovia ela tem uma concepção, sim, para ser um transporte para os outros modais de transporte, nos níveis, nas regiões, nos bairros. E isso deverá ser feito. Agora, a ampliação dos corredores para transporte público, essas coisas, isso tem que ser verdadeiramente ampliado. Mas o próprio plano diretor estratégico, ele já também está estabelecendo aonde você pode fazer essas faixas exclusivas dos corredores. Você tem que ter, pela lei, pelo menos 3 faixas de rolamento. E nós temos em muitos locais que eles foram feitos estrangulando o trânsito. Em relação às ciclovias, eu vou dar um exemplo, você perguntou da Zona Sul, mas aqui na Zona Centro, ali na Avenida Liberdade, nós fizemos uma faixa vermelha para ciclovia na esquerda, perigosa barbaridade, não passa nenhuma bicicleta ali por horas e horas. Aí, como o comércio ambulante ocupou as calçadas ali das bocas de metrô e ficam milhares de alunos dos prédios universitários, a prefeitura, ao invés de fiscalizar o comércio ambulante e deixar as calçadas serem utilizadas pelas pessoas, pintou uma faixa verde na rua, na direita, dizendo, essa agora é a faixa onde circula o pedestre, estrangulando mais o trânsito aí, do verdadeiro absurdo. Major Olímpio, outra coisa, a creche. Agora, antes do senhor responder, o que eu quero... Porque tirar o senhor, até na forma de falar, o senhor é um militar. É duro, até para dizer boa tarde, um negócio incrível. Os nossos internautas estão vendo a forma como o senhor fala. Negócio realmente de comando.
Mas essas crianças que o senhor quer botar na cadeia porque são marginais, são filhas de mulheres que às vezes têm 15, 16, 18 anos, têm 2, 3 filhos de pais diferentes que já não estão com ela. E ela precisa de creche, e não existe. Como é que o senhor vê essa? Porque essas são as crianças que depois serão denunciadas e serão bandidas. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, agora suavizando o seu rosto. Você sabe que a questão das creches, nós temos uma demanda hoje, segundo informação da própria prefeitura, seria de 103, seria de 111. 103 mil. 103 mil vagas. Nós tivemos um aumento muito grande dessa demanda, justamente por conta da crise econômica. Muitas das mães, o pai perdeu o emprego, a mãe perdeu o emprego, e estava muitas vezes em creches particulares ou creche da empresa. E aí aumentou em mais de 20 mil a demanda só no último ano, além do crescimento vegetativo da população. É um grande desafio. Aí não adianta só dar burdoada no prefeito, porque o equacionamento disso tem dificuldade. A contratação do parceiro, do terceiro, é mais do que própria. E aí nós voltamos. Como é que nós vamos gerar recursos para isso? Na gestão dos contratos. Você não pode... Olha, nós precisamos de 30 vagas numa região para crianças e a prefeitura vai fazer o convênio com esse parceiro. Vai fazer o convênio, mas nós vamos pagar por 30 vagas e tem que ter as 30 vagas. Não vamos pagar por 30 vagas e ter 10 vagas utilizadas. Então é um grande desafio. A construção de creches, etc., elas vão demandar recursos e tempo. A situação é emergencial. Agora, em relação à condição, à miséria social, eu trabalhei, fui comandante na região do Jardim Ângelo, do Capão Redondo, do Jardim São Luís. A gente sabe o tamanho da tragédia humana e cada vez maiores. Essa menina de 15, 16 anos, quando ela tem 20, ela já tem um menino dela com 7 anos de idade que já fica tomando conta dos outros e já não vai mais para a escola. Isso é um grande desafio para toda a sociedade, Joséval. Mas nós não podemos deixar a sociedade como um todo um bem maior a ser preservado, que é a vida das pessoas, por conta de dizer, já que é um coitadinho, ele pode ser um delinquente juvenil e matar com tranquilidade, roubar com tranquilidade, dar uma estupradinha, como minimizam alguns. Candidato, ainda nessa linha da segurança, na gestão do Gilberto Kassab, ele colocou coronéis da PM para serem subprefeitos. O senhor é a favor desse modelo? Pretende resgatá-lo caso seja eleito? Como é que vão ser as subprefeituras sob o seu comando? Olha, na subprefeitura, como em qualquer órgão da administração pública, você precisa ter gente capaz. Logicamente, foi um modelo que o Kassab utilizou naquele momento. E o mote dele naquele momento foi o seguinte, olha, estão roubando demais na subprefeitura, põe uns milico ali que pelo menos, em tese, vão demorar um pouco mais a serem corrompidos. Essa foi a visão. Se acertou ou se errou, buscou gente capaz, nós não tivemos nenhum processo investigatório em relação a quem estava lá. Agora, não me pauto para falar, vou fazer a república dos coronéis, não. Até porque, dentro da minha profissão, seja entre policiais militares, policiais civis, nós temos gente capaz de toda a forma. Então, eu sendo o gestor, o prefeito da cidade de São Paulo, eu vou ter policiais militares, sim, de soldado a coronel trabalhando comigo, delegados de polícia, sem o menor problema. Não é o fato de ter uma formação policial que inabilita alguém para os atos da vida pública. Ao contrário. E o que o senhor acha, desculpa, Thiago, da conduta da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública na repressão aí, na fiscalização das manifestações? Os black blocs, né, candidato? Olha, quando nós tivemos um momento mais agudo, que se iniciaram as manifestações em 2013, e ali era pelo aumento da tarifa de ônibus, e eclodiu pelo país todo, eu era da Comissão de Segurança Pública da Assembleia e eu fui em todas essas manifestações. Primeiro, eu queria ver se estava sendo dada garantia da liberdade de expressão. E segundo, para acompanhar essas infiltrações criminosas, seja do Black Bloc, seja de correntes político-partidárias, que vão justamente para quebrar a ordem, atacar policiais, destruir patrimônio público e privado. Eu fui também comandante aqui na área centro de São Paulo, no momento estavam fazendo um impeachment do Pita.
Então eu tinha manifestação todos os dias. De manhã era na prefeitura, que era no Parque Dom Pedro, à tarde era na frente da Câmara Municipal. Em alguns momentos nós tivemos confrontação com a força policial. Agora, Vera, a força policial ela atua na medida em que ela é colocada e na intensidade do que a ação provoca o efeito da polícia. Nós tivemos manifestações com 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista e nós não tivemos nenhum incidente. E não é porque lá está a bandeira vermelha, está a bandeira verde e amarela, não. A polícia se posiciona exatamente. A ação de presença é para não atuar. Agora, quando ela vai atuar, ela vai em nome da sociedade e ela não vai para empatar e não vai para perder. Então, o uso da munição química, da bala de borracha, às vezes as pessoas me falam, mas o elastômero, a bala de borracha, ela pode matar? Ela pode matar, sim. Quando você fala de uma coisa não letal, eu digo, nós temos instrumentos menos letais. Então, com a caneta, você pode matar alguém. Então, dependendo de onde pega o impacto desse, olha, se pegar no olho, pode cegar? Pode cegar sim. Mas essa gradação do uso de implementos de força, no mundo todo era utilizado. Seja por alguém que chame polícia, força nacional, força armada. E quando você usa, por exemplo, o gás, a bala de borracha, o jato d'água, é justamente para minimizar os efeitos de uma confrontação física. Logicamente, vai ter efeitos colaterais. Nós temos tantas outras vezes exageros de conduta. Os exageros eles têm que ser investigados, apurados e punidos severamente. Major Olímpio, já esgotado o nosso tempo, eu tenho uma última pergunta. Quantos anos o senhor tem? 54 anos. Aí nós, então, nos realizamos como jornalistas profissionais, trazendo o senhor aqui, que é um político desconhecido, mas um jovem político brasileiro que está surgindo na estrutura administrativa e política do nosso país. Muito obrigado pela sua presença. Sou eu quem agradeço a oportunidade.